Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado por sua agradável companhia. Eu desejo que hoje você possa ouvir Deus falando ao seu coração, que Deus possa trazer uma mensagem que te encha de paz, de esperança, de alegria, que o seu dia possa ser um dia marcante para o bem, para que você tenha prazer e satisfação de se lembrar desse dia. Eu quero deixar um abraço grande a algumas pessoas que me acompanham diariamente e entre as milhares delas, eu quero destacar aqui a Diana e a Rose lá em Fortaleza. As duas ouvem juntas a palavra do dia. E eu soube também de uma pessoa muito bacana que está me ouvindo, que é o Duda. O Duda é da Banca do Ramon, lá no Mercado Central Paulistano. Alguns irmãos queridos meus, que são o Beto e a Cláudia, estiveram por lá em São Paulo. Tô falando lá porque eu tô aqui no interior do Paraná, tá bom? E eles conheceram o Duda da Banca do Ramon, do Mercado Central Paulistano, e ele também acompanha a nossa programação. Então quero deixar um abraço a essas pessoas, e abraçando essas pessoas eu quero estar abraçando todas as pessoas que estão acompanhando a palavra de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Vamos ler do 16 ao 18. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nós estamos num tempo de reflexão sobre a paixão e morte do nosso Senhor Jesus, e eu quero perguntar para você: você sabe quem matou Jesus? Você sabe quem tramou a morte de Jesus? Por muito tempo eu particularmente imaginava que quem havia tramado a morte de Jesus eram os soldados romanos. O Império Romano havia tramado a morte de Jesus por muito tempo. Eu creio que muitas pessoas. Mas não. É interessante que teve um cineasta chamado Mel Gibson, um grande ator e também produtor de cinema, que ele foi duramente criticado pelo seu filme A Paixão de Cristo. E é interessante que essa crítica que foi feita a ele é uma crítica por ele ter mostrado a verdade que está nos evangelhos. Porque por muito tempo se fez filme sobre a paixão e morte de Jesus sem mostrar a veracidade, a total realidade do que aconteceu. E o Mel Gibson, ele foi buscar nas escrituras amparo para poder fazer um filme que retratasse como a coisa realmente foi. Então, em outros filmes a gente via assim os soldados romanos batendo, castigando Jesus, e a gente tinha uma impressão de que eram os soldados que tramaram tudo para que Jesus fosse preso, surrado, morto, crucificado. E então a gente não parava para pensar muito sobre a partir de quando que Jesus começou a ser perseguido. Mas no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele mostrou. Inclusive tem um momento em que é muito chocante no filme, que chega um fariseu do Sinédrio e cospe na cara de Jesus. E as pessoas começaram a criticar porque ele mostrou essas coisas, mas está escrito na Bíblia que Jesus foi cuspido. E não foram os soldados romanos que tramaram a morte de Jesus, não. E aqui nós temos uma situação no texto que eu li hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 5,
Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas. Que coisas eram essas que Jesus estava fazendo? Era algum crime que Jesus estava praticando no sábado? Não. Sabe o que Jesus tinha feito? Jesus tinha curado um cego. Pode olhar o capítulo 5, versículo 1 em diante que você vai ver o que aconteceu. Jesus havia curado um cego, mas ele tinha curado no sábado. E a tradição judaica dizia que no sábado ninguém podia fazer nada. Mas Jesus, ele vem para demonstrar que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado é que foi feito para o homem. E ele veio para mostrar que ele estava acima do sábado, porque ele era o Filho de Deus. E aí, quando Jesus cura aquele homem, gera uma revolta naqueles religiosos, naqueles fariseus, porque Jesus havia curado um homem. Mas na verdade, essa revolta, ela não foi desencadeada a partir dessa cura. Essa revolta era o acúmulo de algumas ações que Jesus estava realizando e que estava gerando inveja neles, porque eles se diziam grandes representantes de Deus, os representantes legais de Deus na terra, só que eles esqueceram de amar a Deus, de buscar a Deus com verdade de coração, e eles passaram simplesmente a praticar uma tradição. Eles passaram simplesmente a obedecer alguns preceitos de uma tradição, sem contudo colocar o seu coração nas mãos de Deus. E então eles começaram a perseguir Jesus, porque eles que eram os legítimos representantes de Deus não conseguiam fazer nada. Até os discursos deles eram cansativos, sonolentos. Mas Jesus, quando ensinava, as pessoas diziam que ele ensinava com autoridade. As multidões gostavam de ouvir Jesus. E aí, quando eles reclamam que Jesus está curando no sábado, Jesus vem dizer: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. E aí, agora você quer saber qual a razão pela qual tramaram a morte de Jesus? Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, porque não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Foram os religiosos de coração endurecido que tramaram a morte de Jesus. E eu olho para esse texto e percebo que é incrível como a mera religiosidade é capaz de enxergar problema no milagre. Veja que eles não se alegraram com aquele homem que era cego e passou a enxergar, mas eles enxergaram um problema no milagre. E a religiosidade vazia faz isso. É interessante ver como que quem tramou a morte de Cristo não foram inimigos de Cristo, mas foram os religiosos que deveriam preparar o caminho para Cristo. Quando a palavra diz, por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Essa expressão nos mostra que a tradição ganhou mais valor que o ser humano. E aí nós percebemos que Jesus, ele realmente foi perseguido porque ele não seguiu uma tradição que não tinha impacto na vida humana. Quando Deus deixou as leis, as tradições, era para que aquilo produzisse mais vida e não que tirasse vida ou que limitasse a vida. Mas eu gostaria de dizer que, embora eu esteja falando aqui sobre a morte de Jesus, quem é que tramou a morte de Jesus, eu quero frisar que no fundo, embora eles tenham tramado a morte, embora eles tenham feito de tudo para que Jesus fosse preso e crucificado, existe uma notícia que eu preciso te dar. No fundo, Jesus não foi assassinado. Sabe por quê? Ele se entregou. Se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos, e o Pai enviaria os anjos que poderiam devastar todos aqueles que estavam à sua volta. Então Jesus, ele não foi assassinado. Ele entregou a sua vida e a entregou por amor a nós. Ainda em João capítulo 10, verso 18, ele diz, ninguém atira de mim, ele está falando da sua vida. Ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele fez tudo isso por amor
E esse é o maior mandamento e o maior ensino de Jesus. O que nós devemos pegar de Jesus é o amor. Nós devemos imitar Jesus no seu amor e praticar esse amor todos os dias, amando a Deus e amando ao nosso semelhante. E nós vamos orar para que nós possamos não ser como aquelas pessoas que eram meros religiosos de uma religiosidade vazia que não foi capaz de enxergar em Jesus Cristo o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eles estavam cegos e não conseguiram perceber Jesus. Eu quero orar para que nós não sejamos como eles, mas que nós possamos amar a Deus e amar os nossos semelhantes e ver a maravilha de Cristo sendo realizada nas nossas vidas. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, eu me coloco em oração junto com os meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedindo que o Senhor nos ajude a não deixar o nosso coração endurecido a tal ponto que nós não percebamos o milagre, a tal ponto que nós não percebamos a tua ação se desenvolvendo no curso da história da humanidade. Meu Deus, muitas vezes nós ficamos distraídos e esquecemos de viver, de praticar o maior ensinamento de Jesus, que é o amor. E nós aprendemos na palavra que nós precisamos ter amor uns para com os outros, porque é assim que nós vamos ser reconhecidos como os discípulos de Jesus. E às vezes nessa vida corrida, nessa vida tão turbulenta, nós nos esquecemos desse ensinamento. E às vezes o nosso coração endurecido passa despercebido ao lado daqueles que sofrem, daqueles que precisam de um socorro, e nós esquecemos de estender a mão. Nós nem percebemos que eles estão à nossa volta. Senhor, livra-nos desse coração endurecido, porque foi Jesus que disse que nós devemos praticar o bem, especialmente aos pequeninos, aqueles que nada podem. Nós devemos socorrer os órfãos, as viúvas, o pobre. Senhor, ajuda-nos a nos lembrar disso diariamente. Que a nossa fé não seja apenas uma fé meramente religiosa, que guarda preceitos, costumes, mas que esquece de olhar a vida humana e atender àqueles que precisam de um socorro. Senhor, que nós possamos olhar à nossa volta e identificar situações onde nós possamos ser úteis ao reino de Deus, onde nós possamos viver e praticar o amor, especialmente àqueles que mais precisam. Senhor, ajuda-nos a estar atentos às necessidades daqueles mais necessitados. Senhor, ajuda-nos também a sermos curados de toda dureza de coração, que nós possamos perdoar e também sermos perdoados, que nós possamos também nos perdoar pelas nossas fraquezas e assim buscar misericórdia em Ti. Senhor, eu peço um dia abençoado para cada pessoa que ouvir esta oração e que o Senhor possa se revelar a todas elas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, dê o seu like agora no vídeo, compartilhe o link do nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe um comentário aqui e que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Amém.